Olá, pessoal, boa tarde. Estamos aqui mais uma vez para iniciar uma nova webconferência que faz parte das nossas webconferências da BNCC, do ensino médio. Hoje vamos falar sobre educação escolar quilombola com o nosso colega da SEMESP. Ele vai se apresentar e vamos, como sempre, anotar as questões no chat para no final a gente ter uma conversa, ok? Boa tarde, podemos iniciar. Ok. Bom, meu nome é John Carter, sou técnico em assuntos educacionais aqui da SEMESP e trabalho acompanhando mais educação escolar, quilombola, educação para as relações étnico-raciais. Você está ouvindo bem? Maria Paula, está ouvindo bem? Sim. Pode Maria... Quando eu anotar, o pessoal já escreve aqui. Eles não fazem interação. Eu vou te falar. Tá. Então, nós vamos fazer daqui a pouco uma apresentação da educação escolar quilombola e, ao final, a gente tira as dúvidas que forem surgindo ao longo da apresentação. Bom, meu nome é Divina, eu também sou técnica aqui do MEC e trabalho na SEMESP, que é a Secretaria de Modalidades Especializadas de Educação, na diretoria que trabalha com as temáticas Educação do Campo, Indígena, Quilombola e Tradições Culturais. E aí vou estar acompanhando aqui o John, porque o coordenador Sérgio ele está participando de uma outra reunião e não vai poder estar aqui hoje, tá bom? Mas aí sejam todos bem-vindos a essa reunião. Se você quiser, então. Vou passar para a apresentação, né? Cadê? Ela aparece aí. Você não disse para Não, ela não está online aí. Tá, eu acho que tem que... Pega aí a apresentação. Pronto. Você vai passando. Aí. Bom, esse é o nosso organograma, né, do Ministério da Educação, vocês já devem saber. As secretarias, né, as secretarias que têm suas diretorias, no caso a nossa é a SEMESP, que está de azul, especificamente a DIMESP, e aqui no caso a Educação Escolar Quilombola vai estar dentro da coordenação, essas três últimas são as coordenações, que é a CGIQC, né? Coordenação Geral de Indígena, Quilombola e do Campo. As atribuições da DIMESP estão aí, né? Planejar, coordenar, orientar, formular, implementar essas políticas educacionais que promovem o direito à educação popular do campo, indígena, criança, adolescente, dos jovens em situação de itinerância, que aí no caso os ciganos, né? Vulnerabilidade social, e os afro-brasileiros, que também inclui os remanescentes de quilômetro em todos os níveis, etapas e modalidades de ensino. A educação escolar quilombola não difere muito das outras temáticas que a gente trabalha, está respaldado desde a Constituição Federal de 88 e vem a Lei de Diretrizes e Base, né, Lei 9394/96, o decreto, o mesmo decreto que institui, né, que dispõe sobre as políticas de educação do campo, também inclui a quilombola, e o que é principal para nós, que é a resolução do CNE 08/2012, que vai definir as diretrizes curriculares nacionais para a educação escolar quilombola na educação básica, que é justamente aí que a gente vai mais incidir aquilo que interessa a nós do ponto de vista da construção de currículo dentro da BNCC. E decreto 6040 de 2007, que institui a Política Nacional de Desenvolvimento dos Povos e Comunidades Tradicionais. E aí, lógico, inclui também os quilombolas. A educação quilombola ela tem princípios bem semelhantes às outras temáticas que a gente trabalha na coordenação, que é o respeito às diversidades socioculturais e ambientais,
a valorização da identidade da escola, nos currículos, né, e no uso das metodologias, nos trabalhos que vão ser desenvolvidos, que tem que considerar a questão identitária. O projeto político-pedagógico, que tem que ser específico, porque são temáticas específicas, são públicos diferenciados, e então os projetos político-pedagógicos não podem deixar de levar em conta as particularidades das temáticas que a gente aborda e que são previstas dentro das diretrizes. A formação de profissionais que trabalham na escola, né, isso tanto faz a quilombola do campo ou indígena, são profissionais que precisam ter uma formação adequada para entender que o público que ele trabalha são públicos diferenciados, que possuem questões que vão muito além das questões meramente urbanas, é necessário ter toda uma sensibilidade para abordar ou para trabalhar com esses públicos de uma maneira mais adequada. E a adequação do calendário escolar devido principalmente às sazonalidades que acontecem tanto no campo como nas escolas indígenas e também nas regiões quilombolas, porque há lugares que realmente o calendário não tem como se cumprir devido aos alagamentos, aos períodos mesmo de trabalho braçal, trabalho no campo, que é o sustento das famílias, né? As agriculturas familiares e tudo, e os calendários escolares precisam levar em conta essas particularidades sazonais dos ambientes escolares. Os princípios e fundamentos, né, estão aí de acordo com o decreto 4887/2003, os quilombos são entendidos como grupos étnico-glaciais segundo critério de autoatribuição, com trajetória própria, dotados de relações territoriais e específicas, com presunção de ancestralidade relacionada às resistências à opressão histórica sofrida. Isso está no artigo 2º do decreto 4887. Então, não basta simplesmente uma questão de você pensar que é quilombola. Os quilombolas, os cidadãos que residem em regiões quilombolas precisam ser consultados e eles entenderem essa sua ancestralidade, né, o pertencimento à terra, a questão da opção de estar vivendo naquele lugar e ali construindo a sua vida, as suas histórias. A educação escolar quilombola organiza o ensino ministrado nas instituições educacionais, informando-se, alimentando-se da memória coletiva, línguas, reminiscências, marcos civilizatórios, práticas culturais, acervos e repertórios orais, festejos, usos de tradições e demais elementos que conformam o patrimônio cultural das comunidades quilombolas em todo o país. Isso é importante porque, na verdade, nesse ponto, vocês já vão identificar muito do que é necessário constar e ter visto em currículo. Porque, por exemplo, se não há uma condição de atender a educação escolar quilombola se o currículo não conseguir levar em conta a memória coletiva. Ou seja, aquilo que aqueles cidadãos construíram naquela localidade, construíram como patrimônio de conhecimento próprio, de identidade, de ramo familiar. Esse patrimônio coletivo dessa memória ele precisa ser preservado e aquele cidadão precisa entender que aquilo é uma riqueza deles. Porque muitas vezes há uma depreciação e pode acontecer de o currículo, em vez de ajudar a entender a riqueza cultural tradicional da localidade, vá contribuir para a sua aniquilação, para a sua extinção. E esse não é o ideal para nós, para se trabalhar com um público diverso. E aí a mesma coisa as línguas, né? O uso de determinados ramos linguísticos que em algumas comunidades ele precisa ser... Você vai alfabetizar, mas você não precisa necessariamente destruir com aquele ramo linguístico que foi construído por séculos ali, por muito tempo, por gerações. Então é necessário casar
tanto a construção do histórico, da tradição cultural, da tradição linguística, como também aparelhá-los para que eles possam sair de lá e conseguir conviver e comunicar-se numa outra sociedade, que é a sociedade mais urbana, uma universidade ou em qualquer lugar, sem se sentirem que são pessoas menores ou têm um saber menor por ter se criado e toda a sua família num território quilombola. As práticas culturais, os acervos e repertórios, os festejos, isso é muito importante, porque o que acontece? Se não há a escola, o currículo, não ajuda a preservar e entender que os festejos, tanto quanto as outras tradições culturais, são um patrimônio, são a riqueza do povo e são até a base da existência, onde a base da existência daquele povo, simplesmente eles próprios podem não reconhecer e entender que eles precisam absorver uma cultura muito diferente da que eles têm para que sejam reconhecidos como cidadãos ou para que estejam fazendo parte do território nacional. E isso realmente é uma falácia. Eles podem e devem manter e preservar essa cultura. E isso vai, dentro desses festejos, levar em conta também a sua religiosidade. Também a construção dos seus ancestrais. E isso não elimina o saber das coisas que são urbanas e do resto da comunidade que exista no seu estado ou na sua região ou mesmo no território nacional. Isso vale para todas as comunidades quilombolas do país. Então, a educação escolar quilombola, a educação básica em todas as etapas, níveis e modalidades, inclusive na educação à distância, destina-se ao atendimento da população desses quilombolas, sejam rurais ou sejam mais urbanos, das mais variadas formas de produção cultural, social, política e econômica. Então, assim, não é uma coisa que vai se construir uma educação escolar quilombola dissociada da educação básica no seu geral. Tá certo? Não vai construir uma coisa assim, não, isso aqui ensina só o que é para quilombola, de quilombola para quilombola. Eles precisam ser inseridos na educação como um todo e entender que eles são diferenciados e possuem condição de, tanto na educação básica, entendendo do infantil, do médio, a educação superior e até os cursos de educação à distância, e aí também vale para quem vai fazer a formação continuada, que às vezes o Estado pretende fazer uma formação continuada e ele precisa levar em conta que aqueles que sempre viveram lá, que sempre se formaram, fizeram a sua formação inicial, também precisam dar continuidade quando são professores, quando são profissionais da educação em quaisquer níveis ou situações que essa educação vai se apresentar naquela comunidade. A educação escolar quilombola vem ali trazendo, a partir da lei do 11.494 de 2007, um Fundeb já está dizendo que a questão da distribuição proporcional dos fundos, ela deve levar em conta a questão do funcionamento da educação escolar quilombola também. Logo, deve ter rubrica própria para atender às suas especificidades. É lógico, porque se eu vou construir um orçamento, um financiamento, que aí, no caso, nas 3 esferas, que vai atender aquele público, eu tenho que entender que aquele público vai ter especificidades que vão aparecer na região quilombola que não aparece, por exemplo, na escola da cidade comum. Então, na hora de eu fazer o planejamento para o financiamento disso, eu tenho que considerar esses critérios específicos, inclusive na construção de escola, no fornecimento de lanche, no mobiliário, dependendo da situação. Eu tenho que pensar que tipo de mobília é a mais adequada para uma determinada escola, Então, isso aí tudo já está previsto
na lei do Fundeb. O transporte escolar segue o que diz a resolução da CNE 02/2008, que aí no seu artigo 8º diz: quando necessário e indispensável, deverá ser cumprido de acordo com as normas do Código de Trânsito Brasileiro quanto aos veículos utilizados. Isso a gente precisa sempre citar, porque transporte escolar é uma das coisas que mais afetam e que mais prejudicam, se não for bem tratado, o bom desenvolvimento da educação quilombola, assim como a educação do campo, educação indígena também. Se você não consegue transportar adequadamente, em tempo hábil, em condições seguras, o seu estudante até a escola, provavelmente ele vai ser prejudicado no final. Essa resolução estabelece diretrizes complementares, normas e princípios para o desenvolvimento das políticas públicas. Eu coloquei essa questão de transporte escolar e financiamento, ela não tem muito a ver com a questão de currículo, mas a título de informação, porque depois vocês vão receber essa apresentação, e é bom ter lá, para assim, não, eu tenho aqui onde eu devo buscar para me inteirar mais, para poder ajudar num determinado planejamento que o seu gestor pode necessitar ou pode solicitar aí onde vocês estão. A mesma coisa estou colocando sobre o material didático, né? E aí já tem a ver um tanto também com o currículo, porque muitas vezes o material didático ele vai ser ou elaborado ou ele vai ser adquirido por alguém que ofereceu, né? Então, esses materiais didáticos são responsabilidade, é lógico, da União, dos Estados, do Distrito Federal, do município, em cada caso em particular, mas ele deve ser assegurado o fornecimento dele por meio de cooperativa, aquisição e distribuição de livros, nas obras de referência, literatura infanto-juvenil, material didático, paradidático, de apoio pedagógico, de forma que o que vai ser avaliado dentro desse material? Tudo aquilo que eu já citei, né? A memória, a ancestralidade, o respeito às comunidades e cultura local. Sobre a alimentação, a título de informação, deve ser organizado em regime de cooperação também entre os entes para implementar um programa institucional de alimentação escolar, respeitando as especificidades socioculturais, né, das comunidades quilombolas e principalmente os seus hábitos alimentares. Isso é muito importante, porque se você muda demais os hábitos alimentares, há um problema de até um desrespeito, porque ele pode gerar problemas até orgânicos nas crianças. Você alimenta ela com coisas que elas não têm o costume de se alimentar, você pode até estar colocando aí uma situação de risco, né? Observe-se também a resolução da SEB 05 de 2005, com o fundamento do parecer 16 de 2005, que cria a área profissional 21, quando se refere à contratação de profissionais para lidar com a educação escolar quilombola. Bom, princípio e funcionamento, aí já a questão do currículo da educação escolar quilombola. Ele deverá respeitar aspectos gerais apontados nas diretrizes curriculares nacionais da educação básica. E é preciso dizer que, na verdade, a BNCC, até por intercessão da antiga SECADI, foi construída a parte que diz respeito às diversidades muito em cima dos textos da resolução da CNE. Não é coisa muito diferente daquilo que já está lá, mesmo porque não tem sentido, não teria como construir isso sem ter uma base, uma resolução que amparasse toda essa organização. Então, o currículo deve se organizar em constante diálogo com o que está nas diretrizes curriculares da educação étnico-racial e da educação escolar quilombola, né? E aí, do étnico-racial, por que fala étnico-racial? Porque os quilombolas são um grupo étnico. Uma das bases do reconhecimento de que são é que eles tenham o viés de serem uma etnia, de pertencer até ramo linguístico e formação
cultural e histórica diferenciada. Então, eles são grupos étnicos, se enquadram perfeitamente dentro do parecer 03 de 2004 da resolução 01 de 2004. Junto a isso, vem a educação escolar quilombola, que é a parte mais específica. O currículo da educação escolar quilombola deverá considerar também as questões da liberdade religiosa, atuando de forma a superar preconceitos em relação às práticas religiosas e culturais das comunidades, sejam elas de religião de matriz africana ou não. Então, não há como você pegar e construir um currículo que vá realmente atender à diversidade existente naquele grupo étnico, se for para desconstruir as suas práticas religiosas, porque pertence à família. A religião de cada pessoa, de cada grupo, pertence àqueles grupos e não é nem moral e nem legal entrar na individualidade dos grupos para poder tentar dissuadi-los ou modificar aquilo que eles conhecem de crença das suas ancestralidades. Então, o nosso papel, o papel da educação, o papel da escola, é fazer com que eles conheçam que existem outros grupos, existem outras culturas, mas que a deles, como de qualquer outro grupo, não é menor, entende? Não tem menos valor ou não deve ser depreciada porque existe a existência do outro, porque não deve haver no currículo uma concorrência de valores religiosos, onde um tem a supremacia sobre o outro, e aí isso gere uma desarmonia, inclusive dentro de sala de aula, entre os clientes, que são os alunos, porque cada um vai trazer a sua bagagem, vai trazer aquilo que a sua família lhe forneceu, e não deve, de forma alguma, serem violentados porque a família, o culto, ou a comunidade já tenha uma tradição religiosa X, Y ou Z. Eles têm que conviver pacificamente e com respeitabilidade. É isso que diz o parecer 03 do CNE, relações étnico-raciais, ou seja, a escola e o currículo precisam ajudar a construir boas relações entre os diferentes. Então, se não construir, se ela não se vir para dividir, em vez de juntar, de unir, de fazer com que as pessoas conheçam e se respeitem como são, e principalmente no seu viés cultural, no seu viés de pertencimento geográfico, no seu viés religioso, aí a escola terá falhado no seu compromisso de formar o cidadão pleno. As perspectivas para 2020, e aí nós já estamos no finalzinho, além do que já está exposto nas diretrizes curriculares nacionais para a educação escolar quilombola, é preciso informar que o governo federal e especificamente a CEMESP, a DIMESP, tem em seu planejamento a construção de um Plano Nacional de Educação Escolar Quilombola. Isso vai ser construído, já está nos planejamentos e vai ser construído ao longo de 2020 por meio de audiências públicas para coletar contribuições dos interessados. E é lógico, vocês são parte interessada nisso, e a gente mais lá na frente, em 2020, a gente pretende fazer contatos especificamente para essas audiências, informando os locais, as condições e tal, para que vocês possam levar tanto a contribuição do ajuntado, do profissional que vocês têm, como as particularidades que são de cada estado, de cada público que vocês atendem, para que possam ajudar na construção desse plano nacional. A BNCC, para efeito de educação escolar quilombola, levou em conta essas diretrizes que eu citei acima, nas outras lâminas, que já foram estabelecidos pelo CNE, que também é o órgão que deu o arranjo final ao texto da BNCC. Então, logo esse documento, a BNCC, ele já está apropriado para a consulta e estabelecimento das políticas educacionais quilombolas. No mais, vocês podem acessar o documento das diretrizes escolar quilombolas, quem não tiver,
até para reproduzir por meio desse endereço que está disposto e vai depois na apresentação que vai ser enviada para vocês por e-mail, tá certo? E a coordenação de Quilombola fica à disposição para que vocês possam mandar perguntas ou, de repente, até vistas em textos que vocês estão querendo construir. Se quiserem que a gente dê vista, que a gente faça alguma consideração, podem encaminhar com tempo hábil, lógico, para o e-mail da coordenação, né, que é esse primeiro e-mail que está aí, e a gente, na medida do possível, vai colaborando com vocês e mantendo esse diálogo mais efetivo. Então, nós da coordenação indígena quilombola do campo, agradecemos e ficamos à disposição para responder a algumas perguntas que vocês têm. Bom, pessoal, nós não recebemos, queremos agradecer a sua apresentação, não recebemos ainda nenhuma questão, né? Alguém teria para colocar? No chat eu não estou vendo nenhuma. Eu não me apresentei no início, quem não me conhece, eu sou Cláudia Denise, né? A gente tem coordenado essas webs e eu tenho uma questão, já que o pessoal ainda não colocou, né? Na introdução da BNCC aparece que está lá, que é do CNE e tal, mas não explica que dicas você que conhece bem poderia dar dessa resolução pensando num currículo, porque o currículo já está sendo construído, o currículo dos estados. A gente precisa desse subsídio, né? Dessa forma geral, eu penso que o pessoal conhece já, mas específico, você teria algo para nos dizer? Específico sobre o currículo, sobre o PPP, porque está sendo escrito o currículo do Estado. O PPP, no caso, ainda vai ser construído depois que o currículo do Estado fizer. Exatamente. Então, o que o currículo tem que apresentar para direcionar esses PPPs depois? Porque não essa coisa ampla, mas é porque a gente já está na escrita desse documento, a gente precisa de algo mais específico. Primeiro, o Estado ele deve ter um apanhado, ele deve conhecer quem são, como são construídas e formadas suas comunidades. Não pode fazer assim, não pode, para a educação escolar quilombola, ser feito algo de gabinete. Entende? Fala assim, eu não conheço e eu planejo, eu penso que deve ser assim ou deve ser assado. Então, cada Estado deve conhecer, deve já ter feito um apanhado do que é interessante para as comunidades preservarem. Acho que a preservação é a palavra chave para a construção de qualquer currículo. Mas aí eu vou precisar especificar dentro do meu currículo quais são os aspectos que carecem de fortalecimento dentro da comunidade. Entende? O que está das tradições culturais, por exemplo, se perdendo em cada estado? O que aquele grupo não está reconhecendo dentro dos seus valores, ou eles acham simplesmente, até por uma questão de falta de formação, ou de humildade mesmo, normalmente das comunidades, de pegar e achar assim, se diminuir em relação ao conhecimento que os outros têm sobre si mesmo. Então, a partir desse apanhado, eu vou pegar e levantar do ponto de vista de português, o que eu preciso pegar e manter e ajudar o professor a construir dentro de sala de aula para a preservação daquela identidade linguística que a comunidade já tem, que as comunidades que estão no meu estado já têm. Do ponto de vista da geografia, quais são os rios, quais são as formações que tem, quais são os elementos do solo, quais são os elementos climáticos que formaram e contribuem para aquela região. Por exemplo, por que acontece os eventos de sazonalidades no meu estado, que afeta diretamente a comunidade? Então, às vezes, por exemplo, se eu estou na comunidade, eu sofro o efeito do clima
que gera um determinado complicador na sazonalidade, por isso eu não posso ir na escola durante tantos meses ou tantos dias. O que eu preciso saber? O professor de geografia vai poder ensinar para ele e falar, isso se desenvolve devido a nossa região ela ser muito úmida, ou ela sofrer efeitos do El Niño, da Laninha, né? Ele tem todo uma construção que o professor de geografia vai poder levantar e trabalhar em cima disso. E pode, inclusive, sugerir que a própria comunidade traga elementos que vá constituir os grupos de trabalho, pesquisas, e isso constar, inclusive, do conhecimento. Então, do ponto de vista de português, de história e geografia, é necessário que o cidadão possa se formar para conhecer o ambiente onde ele vive. Porque, por exemplo, se eu vivo numa cidade como São Paulo ou Brasília e eu não aprendo como é Brasília, como é São Paulo, como é Rio de Janeiro, provavelmente eu vou ter uma dificuldade muito grande até para eu me conduzir nesse lugar. Agora, a comunidade quilombola, como indígena, como do campo, não é diferente se eu não conheço a minha situação geográfica, se eu não conheço a história que formou aquele grupo, aquela comunidade, se eu não conheço todo o processo de identificação para eu ser um correto cidadão, para eu conseguir contribuir, eu provavelmente vou ser um cidadão que vou passar aperto, sendo que a escola poderia ter me dado essa formação. Ela poderia ter me ajudado a entender o ambiente que eu vivo, a região que eu vivo, o estado que eu vivo. Então, para além de ensinar as coisas do próprio estado, para que o indivíduo da comunidade ele possa sair e falar assim, não, se eu sair um dia da minha comunidade, o que é que eu vou encontrar no resto do meu estado? Então, assim, eu tenho a oportunidade de estudar numa universidade, do estado, mas é em outra cidade. Fiz o SISU e tal, e consegui. Como é que é lá? É do mesmo jeito que eu vou encontrar aqui? Eu vou ter o que eu tenho na minha comunidade, eu vou ter nessa universidade que fica dentro do estado, mas é numa cidade X, que é distante. Então, se a escola me aparelhou e falou assim, olha, aqui nós somos diferenciados porque existe esse clima, existe essa situação geográfica, existe esse contexto histórico, existe esses falares, essas culturas, mas vocês também precisam entender que no nosso estado também tem isso, isso e isso. E que cada situação econômica social, ela é diferenciada. Então, só por aí eu tenho subsídio para construir, para dar ao professor de geografia, de história e de português, bastante elementos que ele vai poder trabalhar, e o PPP da escola, ele que vai desenvolver, porque o PPP vai ver em seu redor e vai colher com a própria comunidade escolar os elementos que falam assim, não, aqui nessa região específica eu preciso ter isso, isso, isso. Nos projetos escolares, que aí são, grosso modo, o projeto escolar vai tratar de atividades extraclasse, então, nas atividades dos projetos que vamos executar, nós vamos visitar, por exemplo, as ancestralidades, os sítios que são conhecidos pelos turistas, entende que a gente não dá valor, o que a gente produz aqui, qual é o nosso artesanato. E aí, do ponto de vista de culturas e tradições, o professor de artes, em conjunto com o português, história, fazendo até um projeto multidisciplinar, poderá trabalhar a valorização da construção desses elementos, os elementos do artesanato, o que é apropriado da própria comunidade para poder a gente transformar e muitas vezes valorizar, porque você muitas vezes produz um artesanato que ele tem um valor enorme fora da comunidade, e a própria comunidade acha que aquilo, a gente faz isso aqui brincando, não tem valor, e é vendido fora por um preço muito maior que não retorna para a comunidade. Então, ensinar eles, e o currículo pode fazer isso, a identificar quais são os seus elementos criativos, elementos até de matéria-prima que existe lá e não existe em outro lugar, determinadas pedras, determinadas madeiras, determinados elementos que são de fazer artesanato
em capim, né? Aqueles capins que são mais... Tem uns que chamam capim dourado, né? Não sei bem como é que é. Tem alguns lugares que eles vivem daquilo lá, ou da coleta de sementes que vai produzir colares e tudo. Então, assim, se o currículo puder ajudar a identificar esses valores para a preservação, ele já está contribuindo muito com a educação escolar quilombola. Entende? E aí tem vários. Se você for pegar, o professor de matemática, ele pode lidar, por exemplo, com o quê? O que gera a economia do local? Eu vivo do quê? A minha família vive do quê? A minha comunidade vive do quê? É de turismo? Tá. E como é que é essa relação de entrada de valores e de saída de valores, de recursos? Quem traz e quem leva? Como é que fica? A escola tem um meio de organizar-se matematicamente, entende? Então, quais os valores matemáticos que o professor... Se o professor olhar no ambiente da comunidade, ele vai poder tirar dali muitos elementos que são instrutivos para os alunos. A própria economia familiar. Entende? Então, são elementos. Então, tem vários outros que cada professor ele precisa ser desafiado pelo currículo a olhar ao seu redor e tirar, assim, para a comunidade o que eu posso colocar como mais útil para a preservação da sua identidade, da sua ancestralidade, dos seus valores. Eu acho também que o que o John falou aqui, eu acho bom ressaltar também que isso tem muito a ver com os itinerários, né, desses alunos do ensino médio aí da educação quilombola. E o currículo ele tem que estar muito linkado com esse projeto de vida desses jovens. E passa por tudo isso que o John está dizendo, né? Levantar na comunidade a identidade, fazer esse fortalecimento da identidade, procurar ver quais são as atividades que os jovens se identificam e que estão ali na sua própria comunidade. Então, são situações que o currículo que vocês vão ter que fazer um diagnóstico, eu acho que é bem isso, né, John? Sim. Do que se tem na comunidade, fazer esse levantamento e valorizar isso no currículo. E o Estado, como assim, ele tem que ter um olhar de conhecer a comunidade. Ele tem que ir lá em algum momento e falar assim, para eu construir, para eu propor que ele venha aqui, eu preciso saber o que eu tenho lá, senão eu vou dar um tiro no escuro e provavelmente na construção do PPP não vai constar aquilo. E se não constar no Estado, também não vai aparecer no PPP. E nesse itinerário também, levar em consideração quais são as atividades complementares também que tem ali nessa comunidade e que é de interesse do jovem, né? Isso tudo fortalece o currículo e a permanência e acesso desses jovens ao ensino médio. É isso. Bom, gente, lembrando, né, que o currículo do ensino médio ele é formado por áreas, né, e para a gente trabalhar de forma interdisciplinar, como foi sugestão aqui, mas lembrando sempre que a gente não vai focar em um componente, né, lembrando que a base ela já traz o que todos devem saber, né, então isso é importante. E também lembrar essa questão do itinerário que foi bem levantado aqui, né? E pensar que no currículo geral do Estado deve ter uma parte que vai fazer referência a essa educação quilombola. E onde realmente vai aparecer e vai ser forte é no PPP da escola quilombola, né? Porque é lá que o locus onde realmente a gente vai fazer os levantamentos e conhecer a comunidade ao redor. Bom, como não tem nenhuma questão, a gente vai agradecer e dizer que amanhã nós teremos outra que será sobre questões indígenas, né? E a gente vai continuar esse diálogo. Obrigada, boa tarde, até. Então, ela passou o e-mail lá da coordenação.